Salve, salve, galera! Uma ótima noite para você que está chegando aqui no nosso No Ar Podcast. Você que chega pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no nosso canal, deixa já o seu like na nossa transmissão. Isso ajuda o nosso canal a chegar para mais pessoas também, esse episódio ser mais recomendado. E claro, você também faz parte da nossa comunidade No Ar Podcast. Já somos mais de 12.500 inscritos aqui no nosso canal no YouTube. Rumo aos 13 mil inscritos aqui no nosso canal e é muito legal cada vez mais pessoas chegando aqui para acompanhar o nosso trabalho, conhecendo o nosso trabalho, e isso é muito legal e é muito gratificante. Também você pode acompanhar o No Ar Podcast nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Spotify, tem No Ar Podcast para você curtir os cortes e também os episódios em áudio. Você está aí no carro, está fazendo exercício físico, está fazendo alguma coisa, alguma atividade, você pode ouvir o No Ar no Spotify, assim como aqui no nosso canal no YouTube. E hoje nós temos um bate-papo de uma área que eu gosto muito da gente conversar aqui no nosso podcast. Já recebemos pessoas que estão envolvidas na área da saúde, do bem-estar, e é sempre um tema muito interessante da gente conversar, da gente trazer dicas e também trazer, né, Thalia, essas ideias de saúde, como a gente ter mais saúde, como a gente ter uma melhor qualidade de vida. E para a gente poder conversar hoje sobre nutrição, estamos recebendo Leide Ribeiro. Seja muito bem-vinda ao nosso No Ar Podcast. Obrigada. Boa noite a todos. É uma alegria te receber aqui. Já estamos Igualmente. aí um tempinho para marcar esse podcast, pois né? Já tem um tempo. Mas finalmente saiu. Graças a Deus chegou o dia e com certeza você que está chegando aqui no nosso podcast aí, compartilha aí para aquela pessoa que você sabe que precisa de um nutricionista aí, precisa daquela repaginada e aquela melhorada na sua vida, né? Porque a gente sempre tem aquela pessoa, né, meio sedentária, né? Fala assim, toma cuidado, hein? Ou quem sabe você é a pessoa sedentária também que precisa dar um upgrade aí na sua saúde. Esse episódio é para você. A gente vai conversar muito sobre saúde aqui no nosso podcast de hoje. Antes de a gente começar o nosso bate-papo, eu quero agradecer os nossos parceiros que ajudam a gente ter um podcast de qualidade como o de hoje. Temos nossos grandes parceiros do SAF Assistencial. O SAF, lá em Nova Friburgo, tem uma novidade, que é o SAF Pet. Você que já é usuário do SAF Assistencial, pode incluir agora o seu pet no SAF. Olha que legal, com descontos em clínicas veterinárias, pet shop e também vacinação. Inclusive, o SAF Pet agora tem um aplicativo de agenda de vacinação e também o cartão de vacinação. Você pode colocar ali os dados do seu melhor amigo e todas as vacinas que ele vai tomando, você já vai tudo ficando no aplicativo anotado. Muito legal, né? Então, até o momento está disponível para os moradores de Nova Friburgo. A partir de R$12, você já consegue acrescentar o seu pet no SAF Assistencial. SAF Assistencial e SAF Pet também dão acesso a você ao Sou Vantage, o clube de descontos exclusivo para quem é associado ao SAF. Descontos em mais de 260 grandes marcas, tem cursos online gratuitos com certificado e sempre está rolando um sorteio bem legal dentro da plataforma. Então você pode acessar o QR Code, conferir todas as novidades e se você ainda não é associado ao SAF, procure a loja mais próxima de você e associe-se. E lembrando, em Nova Friburgo agora tem o SAF Pet com descontos maravilhosos também para o seu melhor amigo, o seu pet. Top demais, né? SAF Pet, sensacional. E também os nossos grandes parceiros aqui do programa No Ar Podcast é Soneca Home. Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo, transforma sua casa em lar com os melhores móveis para deixar sua casa aí linda, o seu lar maravilhoso. Tem mesas extensíveis de 4, 6 lugares para a sua cozinha, tem sofá retrátil, sofá cama, também tem cama baú, cama box, uma grande variedade também de itens de decoração que você encontra na Soneca Home, localizada no bairro Duas Pedras, em Nova Friburgo. Então você que está assistindo o nosso No Ar Podcast, confira as novidades também no QR Code. Soneca Home, transformamos casa em lar. E nós estamos conectados através da Free Online, a Free Online com os melhores planos de internet em toda a nossa região. Nova Friburgo, Bom Jardim, Cordeiro, Cantagalo, Macuco tem Free Online. E agora a Free Online tem TV por assinatura. Está assistindo o nosso No Ar Podcast?
Acesse o QR Code que está passando na tela e confira todas as novidades e também o plano ideal para você da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz. Gratidão a todos os nossos parceiros aqui do nosso programa No Ar Podcast. Obrigado pela parceria de sempre aqui com a gente no nosso programa. E vamos fazer o nosso bate-papo de hoje, né? Começando porque eu quero conhecer um pouquinho sobre você, Leide. Você é daqui de Bom Jardim mesmo? Conta um pouquinho sobre a sua trajetória pra gente. Então, eu nasci em Friburgo, né? Mas sou daqui de Bom Jardim, moro em Banquete, né? Desde pequena. E, assim, a minha história com a nutrição, né? Se for falar, assim, a nível de profissional, ela não começou, assim, diretamente com a nutrição. Começou com gastronomia, né? Porque a minha primeira formação é gastronomia. Olha que legal. Eu fui fazer gastronomia. Fiz, né, curso de gastronomia, porque eu gostava muito de cozinha, de cozinhar e tudo. E aí tenho até um restaurante que hoje meus pais que tomam conta, né? Que é ali na descida de Banquete, ali antes da ponte. E ali eu comecei toda essa trajetória com alimento, com a nutrição em si também, porque não deixa de ser, né? E aí, depois de um tempo que o restaurante já estava funcionando, eu quero fazer outra faculdade, o que eu vou fazer? E aí surgiu a ideia da nutrição. Por já estar alinhado, né? Porque a nutrição ela é muito ampla, então você não precisa necessariamente só trabalhar com saúde, mas você pode ir para esse lado da gastronomia também. Eu falei, eu vou fazer nutrição. E quando eu entrei na faculdade de nutrição, eu entrei na faculdade de nutrição visando a área gastronômica, que era o que eu mais me interessava naquela época. Só que como foram passando o tempo, né? O tempo foi passando, eu fui percebendo um outro lado da nutrição que foi me chamando muito a atenção, que foi justamente esse lado do cuidado, da saúde, do quanto, né, a nutrição pode colaborar com a vida das pessoas. E aí eu fui me interessando por esse outro lado. E aí, quando eu terminei a faculdade de nutrição, eu falei assim, não, eu acho que eu não quero mais esse lado da gastronomia, eu quero ir para o lado da saúde, eu quero ir para o consultório. E eu fui vendo que aquilo ali realmente era o que eu queria naquele momento. E aí eu terminei a faculdade, aí fiz uma pós-graduação em nutrição clínica, agora estou fazendo outra pós-graduação em nutrição funcional e ortomolecular. E aí fazem 4 anos aí que eu estou nessa empreitada de atendimento em consultório, atendimento presencial, atendimento online, usando, né, da nutrição para ajudar as pessoas com relação à saúde aí, que é o grande objetivo aí de vida profissional, né, se eu for falar assim de objetivo profissional. Sim, sim. Hoje a gente vê que muitas pessoas estão ficando cada vez mais doentes, né? Aparecem muitas doenças de cada vez a gente vê, sei lá, pessoas cada vez mais novas tendo infarto, tendo coisas que a gente olhava só para o futuro, né? E pessoas mais velhas que estariam nessas condições. A nutrição tem a ver com isso também, de prevenir esses males, assim, por exemplo, o infarto, o AVC. Como que a nutrição pode colaborar para que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor? Então, a nutrição ela pode colaborar em todos os sentidos quando a gente fala na prevenção de doenças. Né? Tem uma frase que fala, que eu gosto muito dessa frase, que diz assim, a nutrição sozinha não trata tudo, mas sem ela a gente não trata nada. Porque tudo vai passar pela nutrição, tudo vai passar pelo estilo de vida também, né? Não é só a nutrição, mas o estilo de vida que a gente carrega. Quando a gente fala de saúde, né, a gente sabe que a gente tem um equilíbrio no nosso organismo, né, que é chamado de homeostase. Homeostase é o nosso organismo estar em equilíbrio. E o que faz o nosso organismo estar em equilíbrio? Justamente todo o funcionamento através de vitaminas, de sais minerais, daquilo que a gente consome, que a gente coloca para dentro. Né? Então, a nutrição ela tem esse papel de tanto de ajudar a tratar as doenças, como de ajudar a prevenir as doenças.
Quando a gente fala, igual eu falei ali, eu tô terminando uma pós em funcional e ortomolecular. O que é essa nutrição funcional e ortomolecular? É justamente buscar o equilíbrio do organismo através daquilo que a gente consome, das vitaminas, dos sais minerais, né? Um equilíbrio a nível celular, né? E a gente consegue isso através da comida que a gente consome, através de suplementação, através de todo um acompanhamento para a gente entender como é que está o nosso organismo. Associar sinais e sintomas, aquilo que você sente com aquilo que você está tendo de estilo de vida naquele momento. Quando você fala que realmente, né, hoje em dia a gente vê muita, né, pessoas diabéticas, problemas cardiovasculares, e isso realmente é uma epidemia, né? Eu sempre costumo falar, né, que, por exemplo, o caso do diabetes é uma epidemia, né? Muitas pessoas diabéticas, muitas pessoas desinformadas também com relação a isso, muito também por conta do estilo de vida, né? Porque hoje a gente tem uma vida muito mais corrida, então às vezes a gente vai muito mais para o alimento ultraprocessado, para o alimento de pacote, para o alimento que é cheio de corante, conservante, aditivo químico, tudo que prejudica a nossa saúde, né? Gordura, né? A fritura, que é uma coisa muito mais fácil. Então, a gente está tendo uma expectativa de vida maior, porque a gente está vivendo mais, né? A gente está envelhecendo mais, mas em contrapartida a gente tem uma população muito mais obesa, com problemas de obesidade, com problemas de diabetes, com problemas cardiovasculares e por aí vai. Muito por conta desse estilo de vida, que é um estilo de vida ocidental, né? Que a gente pode colocar ali o estilo de vida do fast food e dos alimentos industrializados. Sim. Acaba que a pessoa mata a fome, mas ela não se nutre, né? Exatamente. É a questão da caloria vazia, né? O que você está colocando para dentro? Você está colocando para dentro alimentos que nutrem o seu corpo ou apenas calorias vazias, né? Que nada vão contribuir e muito pelo contrário, né? Vão te trazer prejuízo a nível de saúde, né? Entendi. Hoje, os pacientes que te procuram, normalmente, o porquê que eles estão procurando um nutricionista? Quais são os casos que têm chegado para você? Você tem não sei se a palavra certa seria preferência, mas você tem uma especialidade mais para lidar com os homens, com mulheres? Como que é hoje o seu consultório e a sua consulta? Sim. Então, o meu consultório, eu posso dizer que assim, ele gira ali em 95% público feminino, né? Uma área que eu gosto muito, que é a saúde da mulher, né? Porque eu acho que a gente tem essa troca, né? Eu gosto de sentar, eu gosto de ouvir as histórias, de entender tudo que tem por trás, né, do paciente. Eu atendo tenho alguns pacientes também, né? Homens também, mas é em sua minoria, né? Eu gosto mais de trabalhar com o público feminino mesmo, mas com todas essas questões de desordens metabólicas mesmo. Muitas pacientes, elas chegam, a maioria, né? A gente pode dizer também, buscando emagrecimento, que é uma coisa que, assim, a maioria das mulheres buscam, que é a questão da estética, né? De se sentir bem, e lógico, né? Isso está atrelado à saúde também. Mas hoje eu vejo uma grande parte dessas mulheres procurando manter a saúde, né? Eu tenho um questionáriozinho pré-consulta que eu sempre envio para essas pacientes para já entender um pouquinho da história dela antes da consulta, porque aí a gente otimiza mais o tempo de consulta. E lá eu faço a perguntinha, né? Qual o seu objetivo com o tratamento? E cada vez mais as pacientes colocam manter a saúde, buscando qualidade de vida. Então, eu vejo que está mudando um pouco essa ideia de que a nutrição é só estética e emagrecimento. Mas as pessoas já estão tendo uma compreensão de que a nutrição também é para qualidade de vida, né? Sim. E é interessante, Leide, que
até a academia, para ela poder ter um resultado mais efetivo, se a pessoa não come direito, e aí eu não sei se eu estou falando certo comer direito, mas se ela não tem um acompanhamento nutricional, acaba tendo muito mais dificuldade e até falta energia para executar muitos exercícios, né? O pessoal às vezes reclama, né? Pô, tô morto aqui, não tô conseguindo. Mas é porque talvez a sua alimentação não está sendo favorável para que você pratique aquele exercício. Exatamente. E aí vai depender de cada objetivo. Por exemplo, se uma paciente ela tem um objetivo de emagrecimento, o tipo de dieta é diferente de uma paciente que busca uma hipertrofia muscular, de uma paciente que quer definir, secar a gordura corporal. Então, assim, são objetivos diferentes, são estratégias diferentes. E hoje a gente vê muito a questão da restrição, né? Tem muita gente fazendo muita coisa, dieta da moda. Eu vou fazer isso aqui porque a minha amiga fez e deu certo, porque eu vi na internet, funcionou para fulana de tal, vai funcionar para mim. Aí acontece isso, às vezes chega numa academia, vai fazer uma atividade física, não consegue render aquilo que precisava e automaticamente não consegue o resultado que busca, porque quando a gente fala de nutrição é tudo muito individual, né? O que vai servir para mim não vai ser o que vai servir para você, mesmo que os objetivos sejam parecidos, né? Porque cada pessoa, cada indivíduo vai ter uma necessidade diferente de proteína, uma necessidade diferente de carboidrato. E aí a gente precisa ter esse olhar e esse cuidado para buscar esse objetivo junto com o paciente, mas para não deixar escapar também a questão da saúde, né? Porque ela precisa andar junto, né? Então a gente tem que ter esse olhar de buscar o objetivo com o paciente e, ao mesmo tempo, colaborar e cuidar da saúde dele para que ele tenha qualidade de vida. Certo. Inclusive, muitas pessoas acabam querendo um resultado rápido, né? E como se fosse uma fórmula mágica. Sendo que aí que entra essa questão da internet, né? Das pessoas pegarem aquelas receitas milagrosas, né? Que aparece direto, e as pessoas às vezes não querem pagar o preço, muitas vezes, que é seguir ali uma recomendação, seguir, né, um passo a passo, digamos assim, como você falou, é individualizado, é personalizado. E aquilo ali demanda um comprometimento também, né? Uma disciplina. Né? E essa semana eu ainda estava comentando com uma paciente no consultório justamente a respeito disso. Acho que eu até fiz um videozinho para postar. Que o tratamento nutricional, ele tem data para começar, mas ele não tem data para terminar. Né? Então, o ideal é que essa paciente que começou um acompanhamento nutricional, seja para qual objetivo for, para emagrecimento, para hipertrofia ou para tratar de uma demanda específica a nível de saúde, ele tem que estar indo ao nutricionista, pelo menos, se ele for uma pessoa ali que já conseguiu o objetivo dele, pelo menos umas 2 vezes ao ano, para ele avaliar como que ele está dentro do processo. Porque é muito comum o reganho de peso, a volta para o lugar que estava antes, porque manter é difícil. Quando você faz algo muito restritivo, às vezes você vai focar ali 1 mês, 2 meses, você vai conseguir. Mas e depois que esse tempo passar? Se você não muda o seu estilo de vida, se você não muda o seu comportamento, você automaticamente vai regredir e vai voltar, né? Então, esse acompanhamento de sempre estar ali para observar também, junto com o profissional, né, junto com o nutricionista, como que está o seu processo ao longo do tempo. Você está mantendo? Você não está mantendo? Então, assim, essa ideia de, eu quero tudo para ontem, vai ser um tratamento de 3, 4, 5 consultas, isso aí não existe quando a gente pensa numa nutrição voltada para a saúde, voltada para a qualidade de vida e principalmente voltada para a manutenção daquilo que você conquistou. Isso é muito importante as pessoas terem isso, né? Bem esclarecido, né? Sim. E uma coisa interessante também que você falou que você gosta de cozinhar. E muitas pessoas, quando entram numa dieta, reclamam muito que
tudo que é gostoso a gente não pode comer. Aí é nutrição, a gente tem que comer as coisas que não tem graça. Como que você consegue orientar as suas pacientes quanto a isso? Por exemplo, há uma forma de preparar o alimento para ele ficar mais saboroso, um tempero diferente. Existem segredos ou, sei lá, alguma forma melhor de comer saudável, mesmo assim não ser aquela sensação que você está comendo uma comida sem sabor? Sem gosto, sim, com certeza. Né? A gente pode utilizar de todos esses temperos naturais que a gente tem, que além de darem sabor para o alimento, né? Tem propriedades anti-inflamatórias, são benéficos para a saúde. Por exemplo, eu sempre dou a dica da cúrcuma para as minhas pacientes. Cúrcuma e açafrão da terra são a mesma coisa, né? Aquele temperinho amarelinho que a gente encontra no mercado em pozinho. Ele é super saboroso, né? E ele é riquíssimo nutricionalmente, rico em curcumina, então ele é anti-inflamatório. E assim, fica super gostoso na carne, fica gostoso no arroz. O próprio arroz, né? Quando você tempera ali, faz o arroz, ficou pronto, você pode botar um pouquinho de cúrcuma, misturar, ele fica amarelinho, né? Mas ele fica super gostoso, super saboroso. Então, assim, é aproveitar disso tudo. A própria cebola, o alho. Eu sei que tem pessoas, às vezes, que têm certas restrições. Eu não gosto muito. Mas tudo quanto é tempero natural vai trazer benefício para a sua saúde e com certeza vai agregar sabor na comida também, né? E é aquilo que eu falo, é o capricho, né? Porque às vezes a pessoa vai fazer alguma coisa para comer e tá com pressa e vai lá e joga um sal por cima, passa na frigideira e acabou. E o capricho? É o capricho que vai dar sabor, é o tempo que você vai, né, colocar ali para fazer as coisas com carinho. Então, assim, quanto mais envolvimento você tiver com a comida, mais gostosa vai ficar, melhor vai ficar. E aí é aproveitar de tudo que for natural para estar colocando na refeição, para estar extraindo o sabor do alimento, né? Sim, o grande vilão nisso tudo é justamente a falta de tempo, né? Porque o Sim. pessoal, as pessoas em geral, elas acabam procurando aquilo que vai ser mais fácil mesmo, né? Você compra ali uma linguiça calabresa, é só jogar na frigideira, rapidinho, pronto, né? Tá o pronto. nugget você joga lá Sim. e pronto, né? Então, acaba que isso facilita o dia a dia, Sim. mas ao médio e longo prazo... Sim. E às vezes acaba que a gente pensa que facilita, mas às vezes é uma facilidade que às vezes ela não é tão real, porque na realidade eu acho que o que falta muitas das vezes é organização, né? Eu até tenho um e-bookzinho que eu ensino, né, a paciente a se organizar durante a semana para estar preparando a refeição dela. Porque, por exemplo, se você tem uma dieta, um planejamento alimentar para seguir, se você deixar para ver na hora que você for comer o que você vai fazer, você vai comer o que está mais fácil, o que você achar na sua frente, o que você abrir o seu armário e achar lá vai ser aquilo que você vai comer. Quando você tem um planejamento, que você se organiza, você reduz esse trabalho. Então, por exemplo, fritar uma linguiça calabresa é fácil. Eu vou lá no mercado, compro a linguiça, chego em casa, frigideira, óleo, fritei. Mas vamos lá, a gente tem ali um baixo consumo de peixe, né? Muito grande, a maioria das pessoas não consome peixe. Uma fonte riquíssima de proteína, um excelente alimento para estar incluindo na alimentação. Quando a gente vai na peixaria, a gente compra um filé de peixe, né? E a gente pode já comprar uma quantidade, porcionar e congelar, né, no freezer para a gente ir tirando durante a semana. Por exemplo, o filé de tilápia, que é um peixe que eu gosto bastante. Tirou o filé, descongelou o filé. Salzinho, pimentinha do reino, limão, uma frigideira, um pouquinho de azeite, frigideira quente, esquenta a frigideira para o peixe não agarrar na frigideira. Então é o segredo, botou a frigideira no fogo, espera a frigideira esquentar, põe o azeite, espera o azeite esquentar, peixe na frigideira. Dourou um lado, dourou o outro, menos de 5 minutos o peixe está pronto. O que é mais fácil? A linguiça ou o peixe? Né? Então, às vezes, eu acho que é muito essa ideia de que dá muito trabalho, né? Mas, na realidade, se você for comparar, não dá tanto trabalho assim.
né? É verdade. Basta fazer essa organização, né? Exatamente. Interessante. Eu acho que o brasileiro, ele colocou na cabeça dele que época de comer peixe é só a Semana Santa. Por isso que tem um baixo consumo de peixe. O povo é meio desanimado de comer peixe realmente, Eu né? acho que é porque é muito cultural, né? Cultural, Se né? a gente ouve tanto falar hoje em dia em dieta do Mediterrâneo. Aham. Você já deve ter ouvido falar. Já. A dieta saudável é a dieta do Mediterrâneo. Mas o que ela é? Então, é uma dieta que está focada ali em frutos do mar, né? Em oleaginosas, em fontes de gordura boa, o próprio azeite. É uma dieta considerada saudável, né? A gente costuma dizer que é uma dieta para tudo, né? Só que não é uma dieta da nossa cultura, né? Quando a gente vem para a nossa cultura ocidental, já é mais difícil a gente conseguir manter um padrão, né, de dieta, sim. E quando a gente vai para o peixe, não é padrão cultural, né? A gente tem mais a cultura ali da carne vermelha, da carne de porco, né? Não que é do churrasco, né? Do fast food, do hambúrguer, né? A gente não tem esse padrão. Então, eu acho que é mais uma coisa cultural mesmo, né? Não tá na nossa cultura. É interessante que até o McDonald's, né? Ele tinha o McFish, que era o hambúrguer de peixe, né? Ele teve que tirar do cardápio porque não tinha procura. Sim. O pessoal tinha lá o lanche de peixe, mas o pessoal não pedia. Então teve que tirar do cardápio pela baixa procura. Pra dizer como que é cultural mesmo, né? Cultural. O que é peixe, o pessoal já não vai tanto, né? Sim. E é uma proteína super saborosa, né? A gente tem vários tipos de peixe aí, a própria tilápia, a merluza, o próprio salmão. Lógico que, assim, acaba sendo uma proteína mais cara também. Então, às vezes, é um pouquinho mais difícil também de incluir no cardápio, às vezes por conta da questão, né, do preço. Mas eu acho que pelo menos umas 2 vezes na semana, incluir um peixinho na alimentação é o ideal, né? Sim. A sardinha conta como isso ou não? Sim, a sardinha é uma excelente, né, fonte de ômega 3, um excelente fruto do mar. E aí que entra a forma como você vai preparar essa sardinha, né? Porque ela saudável, um excelente alimento, mas se você já for por um preparo em gordura, em imersão, em uma fritura, já não vai ser tão legal, né? Mas uma sardinha numa panela de pressão, tem gente que faz, né, ela com molho na panela de pressão, assadinha, um excelente alimento para a gente estar com... E fonte de proteína, riquíssima em proteína. E em comparação, também é mais barato, né? Se esse critério financeiro for, né, um impeditivo, digamos assim, a sardinha ela é mais em conta, né? Sim, é mais em conta, fica mais fácil de aderir, né, no cotidiano ali do cardápio do dia a dia. Interessante. Uma coisa que eu tô percebendo em você que você tenta se adaptar também à realidade do paciente, né? Porque não é todo mundo que tem até essas condições financeiras, né? Então, se a pessoa chega para você falando uma realidade que ela tem, você também se adapta o que ela pode fazer, né? E isso em tudo, Thiago, porque assim, é muito engraçado, porque quando a gente... Até o próprio questionário para consulta, ele já permite isso. Porque ele pergunta lá, né, quais são os alimentos preferidos e quais são os alimentos que a pessoa não gosta de comer. Certo. E eu já peguei paciente que, por exemplo, assim, eu não como verdura e legume, né? Então, não adianta eu fazer um planejamento alimentar para essa paciente cheio de alimentos que ela não gosta de comer, porque ela vai pegar aquela dieta e ela vai falar assim, nossa, eu não vou conseguir fazer isso daqui. Então, é a questão de adaptar para o mundo dessa pessoa, para que fique mais fácil para ela aderir, né? E, aos poucos, ir incentivando essa paciente a experimentar alimentos novos, a mudar o paladar, para que ela possa entender que essa questão é totalmente adaptável, né? Perfeito. Às vezes, uma coisa que você não gosta, daqui a pouco você está conseguindo consumir, você consegue entender a importância daquilo ali para a sua alimentação, para a sua saúde, mas eu sempre foco em adaptar ao máximo. Se a minha paciente falar para mim, assim, meu paciente falar para mim, eu não gosto de brócolis, não vai ter brócolis no planejamento dele de jeito nenhum. Porque eu acho que é muito esse companheirismo também, né? De você conseguir trazer a realidade da pessoa para aquilo que ela precisa fazer e adaptar para ela,
né? E aos poucos você vai conseguindo mudar essa rotina da pessoa e fazendo com que ela experimente novos sabores, com que ela inclua novos alimentos na rotina dela. Porque o ideal da alimentação é quanto mais variado, melhor. Perfeito. É aquela questão do prato colorido, né? Que todo mundo fala que tem a cenoura, tem o brócolis, e aí vai variando as cores, né? A beterraba, porque acaba trazendo cada cor ali, aí você me corrija se eu estiver errado, mas cada cor ali acaba representando também uma fonte de vitamina diferente também, Exatamente. Né? Pelo menos 5 cores no prato. Peraí. Eu sei que você quer continuar assistindo a nossa conversa, mas antes eu quero agradecer os nossos parceiros do Noar Podcast. Então se liga só no recado dos nossos grandes parceiros e patrocinadores. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade pro seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também pro seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Em Nova Friburgo, conheça a Soneca Home, a loja de móveis onde sua satisfação é o nosso compromisso. Não só vendemos móveis, nós transformamos seu espaço com produtos cuidadosamente selecionados. Nossos produtos são personalizáveis de acordo com o gosto de cada cliente. Alteramos tamanhos e tecidos de sofás, as cores e tamanhos de mesas, sem contar que vendemos cadeiras separadamente, permitindo que você monte seu próprio conjunto. Desde mesas extensíveis até sofás-cama que otimizam o espaço, personalize cada detalhe para refletir o seu estilo. A excelência no atendimento e a alta qualidade dos nossos móveis nos levaram ao título de loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o Ipope Pesquisas. Venha transformar sua casa com a Soneca Home. Estamos em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras, na Avenida Engenheiro Hans Geiser, 176. Telefone 22998648087. Acompanhe nosso Instagram para conhecer as novidades, @sonecahome.nf. Soneca Home. Transformamos casa em lar. Seja bem-vindo ao espaço Saúde e Bem-Estar, um lugar dedicado ao cuidado completo da sua saúde e bem-estar. Oferecemos atendimento em nutrição clínica, oncológica e ortomolecular, além de tratamentos com fitoterápicos. Realizamos laudos nutricionais e psicológicos, essenciais para a cirurgia bariátrica. Aqui você encontra um espaço de relaxamento e cuidado com o corpo, desde o spa dos pés, cutilagem até a Crigel. Cuidamos de cada detalhe para que você se sinta bem. Também temos atendimento em fisioterapia, shiatsu-terapia e acupuntura, promovendo o equilíbrio e o alívio de tensões. Para crianças e adultos, nossa equipe de psicologia clínica está pronta para oferecer apoio especializado e acolhedor. Venha nos conhecer. Estamos localizados na RJ 116, número 404, Jardim Ornelas, Bom Jardim, Rio de Janeiro. Agende já sua consulta pelo WhatsApp 22-981 39-1607. Cuide de você no Espaço Saúde e Bem-Estar. Venha conhecer o nosso espaço. Né? É o que eu sempre falo. Pelo menos 5 cores no prato. Quando eu monto, né, o planejamento alimentar, eu sempre gosto, né? Porque cada pessoa gosta de trabalhar de uma forma, né? Uhum. E eu sempre monto assim, café da manhã, opção 1, opção 2. Lanche da tarde, opção 1, opção 2. Justamente para fazer esse paciente passear entre as opções, para ele consumir variedade de alimentos, porque são nutrientes diferentes. Então, quanto mais ele variar essa alimentação dele, melhor. Então, eu sempre faço assim, justamente. Eu sempre falo, uma semana opção 1, na outra semana opção 2, não fica em uma coisa só, não. Para não enjoar, né? Para não enjoar. Às vezes, o paciente pode ter certa
uma dificuldade de digestibilidade de algum alimento. Então, se ele consome aquilo ali todos os dias, ele pode ter alguma sintomatologia. Por exemplo, o glúten. Às vezes o paciente não é celíaco. O glúten não é o problema, como muita gente coloca o glúten como vilão. Mas às vezes, se esse paciente comer glúten de manhã, glúten de tarde, glúten de noite, ele vai ter um problema ali por conta do excesso desse glúten. Sim. Então, não é que ele precise retirar esse glúten da vida dele, mas ele tem que entender que talvez para ele uma fonte de glúten no dia já tá bom, né? Então, quanto mais ele rotacionar essa alimentação, quanto mais alimentos diferentes ele consumir, melhor, né? A nível de saúde para ele. Sim, sim. Nesse sentido do glúten, por exemplo, a pessoa que come um pão ou um bolo, algo do tipo, e se sente já inchada, né? A pessoa, nossa, tô com uma sensação ruim. Qual é o exame que se faz e qual é o profissional que ele tem que buscar para saber se ele é celíaco ou não? Qual é o recomendado para fazer, poxa, será que eu realmente não posso comer ou estou comendo demais? Então, o que acontece? A gente pode ver essa questão da intolerância ao glúten, né? Se o paciente é celíaco ou não, através de exame de sangue. Ah, legal. Né? Através do IgE e o IgG. Sendo que nutricionista não pode dar diagnóstico nutricional, né? Diagnóstico de patologia para o paciente. Então, por exemplo, eu não posso chegar para o paciente e falar assim, olha, você é celíaco. Eu posso até ver no exame de sangue que ele tem ali essa questão, mas eu preciso encaminhar ele para um médico, para um endocrinologista, para ele estar dando esse diagnóstico para ele. Mas eu já posso fazer a minha intervenção nutricional. Muitas das vezes, o que eu acabo acompanhando muito no consultório é justamente isso. Não é uma sensibilidade ao glúten, é um excesso de glúten, né? Porque, geralmente, o paciente que, quando ele é celíaco, ele realmente não pode consumir, que ele vai passar mal mesmo, né? Quando o paciente tem uma intolerância, uma má digestibilidade, muitas das vezes ele vai consumir, minha barriga está inchada, eu consumi glúten hoje, meu intestino ficou preso, eu não consegui ir ao banheiro. Não significa que esse paciente não possa consumir, mas muitas das vezes ele não vai poder consumir todos os dias. Então, por exemplo, hoje eu comi um pãozinho francês de manhã. Ele já sabe que ele não pode consumir mais nenhuma fonte de glúten ao longo do dia, porque senão pode prender o intestino dele, ou ele pode ficar com aquela sensação de estufamento, mas não necessariamente que o glúten seja um problema para ele nesse sentido. Ele precisa entender qual é a tolerância dele, a quantidade que ele pode consumir, e aos poucos ele mesmo já vai conseguindo adaptar isso para a realidade dele. Muito legal. Isso é muito bacana a gente falar, porque principalmente quando as pessoas se informam pela internet, né, Leide, que vira tudo muito 880, né? Ou pode ou não pode, ou abandona tudo, mas não é bem assim, né? Não. Tem que ver a particularidade de cada um, né? Glúten é inflamatório, leite é inflamatório, né? Um tempo atrás teve a história do leite. O leite é inflamatório, não pode consumir leite. Eu atendo algumas pacientes que têm endometriose. E a maioria delas, às vezes, já chegam no consultório com essa ideia. Sim. Eu não posso consumir glúten, eu não posso consumir lácteo nenhum por conta da endometriose e tal, não posso consumir. E aí ela corta muita coisa por conta própria, sem entender o que está acontecendo com ela, né? E muitas pacientes, a gente consegue ajustar essa quantidade, né? Muitas realmente têm sintomas e às vezes a gente precisa ir para um lácteo sem lactose, né? Às vezes a gente vai precisar fazer essa intervenção, mas muitas conseguem consumir dentro de uma quantidade que não seja exagerada, que não seja todo dia, e elas não precisam abrir mão do alimento, né? Mas elas precisam cuidar disso com uma alimentação anti-inflamatória. Aí o açúcar é um grande problema, né? E às vezes a pessoa vai lá, tira um leite porque acredita que esse leite faça mal, mas está consumindo açúcar, está tomando refrigerante, está comendo biscoito recheado de pacote que é cheio de açúcar e acredita que o problema está no leite. Então, é essa má informação, né,
porque realmente às vezes acaba acontecendo e precisa se analisar a individualidade de cada pessoa, não tem jeito. É interessante porque eu sei que a sua especialidade, 95% é mulheres, mas quando você fala sobre essa questão de biscoito recheado de pacote, por causa do alto índice de açúcar, pode ser inflamatório, pode ser uma das coisas que as crianças estão cada vez mais doentes também, né? Ficam muito gripadas e fica com sinusite, rinite. Então aumenta o quadro inflamatório porque também a alimentação das crianças também não tá legal, né? Sim, e assim, eu tenho algumas oportunidades de acompanhar algumas crianças também. E o que eu acabo vendo no dia a dia é justamente isso, né? Às vezes por conta de uma cultura familiar, que às vezes aquele alimento não é inserido no dia a dia daquela criança. Então, se ela não aprendeu a comer, ela não vai comer. Sim. E ela troca a fruta, o legume, a carne pelo industrializado, pelo fandango, pelo guaravita, né? E como que a gente vai conseguir ter uma criança saudável se a gente não está nutrindo ela com os nutrientes que ela precisa? Então, é um sistema imunológico mais fragilizado, é onde a criança pega mais gripe, é onde a criança fica mais doente. Então, assim, precisa-se ter alimentação de verdade, comida de verdade. Muito bom, muito bom. Dentro desse sentido, e no que você já faz os atendimentos, o corpo dá sinais? A gente precisa ficar atento a alguns sinais do nosso corpo que fala assim, pô, não tá legal não, eu preciso de ajuda. Sim, com certeza. Eu trouxe até eu até anotei aqui que é meio que um caso clínico, né, de uma paciente minha, que assim, ela ainda tá em acompanhamento, agora ela não vai todo mês mais ao consultório, mas antes ela ia. E assim, uma paciente de 36 anos, ela chegou no consultório para... O objetivo dela, né, no questionário pré-consulta era manter a saúde, né? Buscar qualidade de vida e saúde e emagrecimento. Porque ela estava bastante acima do peso e ela precisava cuidar disso. E ela também tinha endometriose. A história familiar dela é uma história familiar de diabetes, né? Por parte de mãe, né? E doença cardiovascular por parte de pai. Então, ela já tinha ali, uma condição, né? Ela já com uma obesidade, ela já com um estilo de vida ruim e uma história familiar que podia levar ela a ter esse tipo de problema. E ela me procurou por conta da endometriose. E aí, muita vontade de comer doce, né? Aquela vontade de comer doce quando chegava ali depois do almoço, muita vontade de comer. E aí, a gente foi para os exames de sangue dela, né? E engraçado porque ela veio, né? Encaminhada pela ginecologista dela para tratamento da endometriose. Ela não estava fazendo uso de medicação para diabetes, porque ela ainda não tinha um quadro de diabetes instalado. Mas ela já tinha uma resistência à insulina muito grande. Ela estava com 45,6 de insulina. E alguns laboratórios aí chegam a 23 de insulina, mas já é considerado alto. E ela estava com 45,6. Só que eles não entraram com medicação porque ela ainda não estava diabética, né? Ela tinha uma resistência à insulina, mas ela ainda não era diabética. Tinha uma hemoglobina glicada de 5,2. Para pré-diabetes é acima de 5,7. Então, ela ainda não se enquadrava ali. E aí, quando ela chegou, eu falei assim, olha, essa sua vontade de comer doce, essa sua vontade por carboidrato, muito provavelmente por conta dessa sua insulina muito alta. Então, a gente precisa tratar isso. E o que acontece? Essa é a nutrição funcional e ortomolecular, né? Que foi ajudar ela a prevenir uma situação que iria se desencadear lá na frente. Então, não era só a perda de peso, não era só o tratamento da endometriose. Tinha toda a questão que envolvia essa resistência à insulina e essa história familiar de diabetes. E aí, a gente fez, né, todo o acompanhamento, ela conseguiu uma adesão legal ao plano alimentar dentro das dificuldades dela, porque cada pessoa passa pelas suas dificuldades, né? Eu sempre falo com as pacientes, a gente começa um planejamento alimentar, não é uma linha reta que você só vai seguir ali e só vai ter sucesso. Muitas das vezes você vai bem, você vai descer, você vai subir, mas é a constância que te faz chegar lá. E aí, depois de 6 meses de acompanhamento, ela conseguiu reduzir
com alimentação e com atividade física, lógico, porque ela incorporou atividade física na vida dela, ela reduziu essa insulina de 45,6 para 8,9. Né? Então, assim, ela saiu dessa resistência à insulina, ela baixou a hemoglobina glicada dela, né? E ela ainda melhorou o padrão de lipídico, de colesterol, que também não estava tão legal. Então, tudo através da nutrição e da prática de atividade física, né? Então, o quanto mudar os hábitos para ela foi importante. E dentro de 4 meses, ela perdeu 7,3 kg. Então, assim, né? Ela teve uma perda de peso expressiva, né? Mas ela teve um ganho muito maior, que foi a melhora dessa questão metabólica que ela tinha relacionada à resistência à insulina e, com certeza, ao desenvolvimento de um diabetes tipo 2 ali num prazo não muito distante de tempo. Uau. Então, nesse caso, uma vontade aí absurda de comer doce, carboidrato, é um sinal de o cara pode acender aí um alerta, Pode sim, porque às vezes você tá com uma resistência à insulina, você tá produzindo muita insulina, e aí pode ser. Como também pode ser uma ansiedade. Aí a gente precisa avaliar. Por isso a importância do questionário pré-consulta, da anamnese, da escuta ativa, porque quando você escuta esse paciente, você começa a entender ele, né? Por exemplo, eu sinto muita vontade de comer doce quando eu acabo de almoçar, e aquela vontade de doce depois do almoço. A gente já pode pensar, nossa, pode ter uma resistência à insulina aí. Mas é aquela paciente ou aquele paciente. Nossa, eu começo muito bem o meu dia, mas quando chega no final da tarde é uma ansiedade, eu fico nervosa, aí eu quero me sentir bem, e aí eu tenho aquela vontade de doce, aquela vontade de comer. Aí já está mais relacionado a um emocional, a uma ansiedade, uma compulsão. Descontar, né, o dia cansativo na comida, no doce. São duas coisas completamente diferentes. Sim. Muito interessante. E na questão, Leide, de observar as fezes também. Porque, às vezes, falando assim, parece ser meio nojento. Mas dizem que o intestino é um segundo cérebro, né? E é muito importante também entender como que o nosso corpo está respondendo a essa digestão do alimento que a gente tem. E como que funciona isso? O que a nossa fezes também quer dizer sobre a nossa saúde? Então, nesse questionário pré-consulta, eu também tenho lá uma escalazinha, que é a escala de Bristol, né? Que é uma escala que classifica ali as fezes de 1 a 7. Certo. Então, de 1 a 7, cada numeração tem um tipo de fezes diferente. E o ideal é você ficar ali nas fezes tipo 4, tipo 5. Que é aquela fezes em forma de salsicha, né? Que você não tem esforço para evacuar, né? Que você tem uma evacuação completa, que você não tem aquela sensação de esvaziamento incompleto. Certo. Porque às vezes acontece, nossa, né? Não tem mais coisa aqui, né? Essa seria as fezes ideal. E o que acaba acontecendo? Quando a gente tem um padrão de constipação constante, não é saudável. Quando a gente tem um padrão de diarreia constante, também não é saudável. Por quê? A gente tem um prejuízo a nível de absorção de nutriente, então muitas das vezes não vai adiantar você comer direitinho, você fazer suplementação, porque hoje em dia está muito em alta, né, essa questão de suplementar vitaminas, né, e sais minerais, se você não tiver um intestino que funcione. Então, assim, cuidar do intestino é a base. Quando a paciente chega assim para mim no consultório e fala assim, eu quero emagrecer, uma das primeiras perguntas que eu faço, o questionário pré-consulta, onde eu vou olhar, como é que está o intestino dessa paciente. Porque se o intestino não estiver funcionando, com certeza esse processo de emagrecimento vai ficar prejudicado. Por quê? Ela vai ter prejuízo de absorção de nutriente, ela vai ter prejuízo de produção, né, de hormônio da fome, hormônio da saciedade. Então, esse intestino, ele precisa estar funcionando ali direitinho para que a gente consiga saúde como um todo. Como você disse, né, o segundo cérebro. Essa frase aí é bem verídica mesmo quando a gente fala de intestino. O intestino é muito importante.
Interessante. E a gente não cuida muito, né? A gente não presta muita atenção. As pessoas... E é interessante quando você fala sobre essa questão de absorção de nutrientes, que quando a gente está passando mal, né? De diarreia, por exemplo, a gente sempre recorre ao soro caseiro, né? Para poder dar uma hidratada, porque realmente, né? O corpo acaba... A nossa sensação de fraqueza já demonstra que realmente tá tudo ruim, né? E aí, para você se recuperar, não é de um dia para o outro, né? É questão de dias para você voltar a uma normalidade. Para você ver a importância, né, de ter um intestino saudável, né? E às vezes as pessoas, elas querem um intestino saudável, mas elas não se alimentam bem, elas não consomem fibra ao longo do dia. Como que as pessoas vão querer um intestino com um padrão ideal de funcionamento se ela não toma água, né? Às vezes a gente menospreza muito a questão da água, mas a água é essencial para o funcionamento do intestino. Então, aí, pelo menos 35 ml de água por quilo de peso, para você estar com uma hidratação ideal para o seu peso, para o seu intestino funcionar bem. Às vezes a pessoa ela tem constipação, aí ela compra psyllium, ela compra chia, ela compra aveia, ela faz tudo, mas ela não toma água, né? E se ela batesse a meta de ingestão de água diária, o intestino dela já funcionaria. Muitas das vezes é falta de água, uma coisa tão simples, né? Que está tão envolvida aí com o funcionamento do organismo como um todo, principalmente do intestino, e às vezes as pessoas acabam deixando para segundo plano. É verdade. Boa parte das pessoas elas só vão ter esse cuidado com a água quando o rim dá problema, né? Quando aparecem as pedras no rim, quando você começa a ter uma crise renal, aí a pessoa vai, eu preciso... Mas se não chegar a esse ponto... A pessoa não cuida. Não. E as pessoas não têm noção do o que é uma dieta para a pessoa que tem uma questão, algum comprometimento renal, né? Quando a pessoa já chega, às vezes, numa fase mais avançada de um comprometimento renal, o que é a restrição para um paciente renal crônico, né? Porque aí é a restrição de proteína, a restrição de fósforo, a restrição de potássio, é a própria restrição de líquido, né? Dependendo de cada caso. Então, assim, é melhor cuidar, né? É melhor tomar água, cuidar direitinho, né? Eu gosto de frases, assim, porque eu gosto de ler. E essa semana eu estava lendo uma frase muito interessante que estava falando assim: quando a gente tem saúde, a gente tem vários problemas, porque a gente tem tempo para pensar no problema financeiro, a gente tem tempo para pensar no problema do outro, a gente tem tempo para tudo. Mas quando a gente não tem saúde, a gente tem um problema só, porque a gente para tudo para cuidar da saúde da gente. E aí a gente não vai ver problema nenhum mais. Então, o quão importante é cuidar para que você não, né, para que a pessoa não precise chegar nesse ponto. É verdade. Eu tenho duas pessoas, né? Um é mais próximo, o outro é um colega, que tem problema no rim, né? No caso, né? Um chegou ao ponto de ter que fazer hemodiálise, né? E o outro, teve uma vez que eu cheguei na casa dele, ele estava se contorcendo em cima da cama de dor, né? Na pedra no rim, né? E os dois falaram a mesma coisa, né? Se eu pudesse voltar atrás e ter tomado água antes, porque é aquelas pessoas que, tomei um copo de café, aí não tem sede, que tomou café, vai embora, né? Sim. E acaba que não é a mesma coisa, né? Tô com sede, vou fazer o quê? Tomo um copo de refrigerante, né? E por ser líquido, você molha a boca, né? Exatamente. Mas no corpo não é a mesma coisa, não é água. Sim. E acaba que ao longo prazo, e aí ele estava me falando sobre a questão da hemodiálise, como que é dolorido realmente, né? É sacrificante, né? Da artéria, né, que eles têm que colocar, sim, né? o catéter, né? Exatamente. E ele tava me mostrando e tal, eu falei assim, caramba, cara, que doideira. E aí, pra gente, acaba sendo um impacto também, de falar assim, tem que tomar água. Isso, e isso tudo passa pela nutrição. Por exemplo, quando a gente pega um paciente no consultório, uma paciente que ela vai lá por um processo de emagrecimento, ela quer emagrecer. Mas quando você vai lá e você acompanha essa paciente, você pega um exame de sangue dessa paciente e às vezes você já vê ali uma creatinina um pouco alta, você já vê alguma alteração ali a nível renal, você já consegue interferir
para melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Nossa, essa pessoa aqui já está tendo um comprometimento. Papel do nutricionista, encaminhar para o médico, né, que vai fazer o tratamento, que vai cuidar daquilo ali e fazer a intervenção nutricional necessária para preservar aquele órgão o máximo que ele conseguir. Né? Se eu tenho um paciente que já tem ali algum comprometimento nesse sentido, eu preciso controlar a ingestão de proteína, eu preciso pensar nessa hidratação, né? Incentivar essa hidratação ao máximo que eu conseguir. Eu preciso já controlar a ingestão de fósforo e potássio desse paciente. Para quê? Para preservar aquilo ali. Então, isso é prevenir, né? A nutrição, ela faz isso, é justamente essa prevenção. Perfeito. Quando você se formou nutricionista, por que você teve esse interesse maior da saúde da mulher? O que te motivou cuidar, ter esse olhar especial para a saúde da mulher? Eu acho que logo de cara, assim, eu me identifiquei mais, né? Porque, por exemplo, as minhas consultas, elas duram ali em torno a primeira consulta, né? De 1h10 a 1h30. Justamente porque tem essa troca. E eu gosto de ouvir, né? Eu gosto de ouvir, eu gosto de entender. Então, na primeira consulta, eu anoto tudo que a paciente me fala, justamente para depois eu conseguir pensar o que é melhor para ela. E quando eu fui atender o público masculino, eu já vi que essa paciência de contar tudo, de se abrir, já é um pouquinho mais difícil, né? Porque o homem, ele é um pouco mais fechado. Então, eu acabo me identificando mais com as mulheres porque eu tenho mais essa abertura, né? E acaba sendo uma troca, né? Porque elas falam da vida delas para mim e eu também acabo compartilhando a minha experiência com elas. Então, eu acho que, para mim, a troca acaba sendo mais enriquecedora. E isso me motiva mais, né? A fazer parte da vida da paciente, a querer ajudar o máximo que eu puder. Então, por isso que eu tenho essa identificação, assim, maior com o público feminino. Muito legal, muito legal. E é bacana porque a mulher, ela... o homem também, mas só que eu penso que a mulher, a gente está até conversando sobre isso final de semana, que ela faz tudo ao mesmo tempo. E por ela estar fazendo tudo ao mesmo tempo, muitas vezes ela não tem tempo para olhar para ela mesma. Porque ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar dos filhos, aí faz tudo e ela não tem um tempo para falar... Para ela, né? Fala assim, poxa, o que eu preciso fazer para mim? E quando você tem essa oportunidade também de estar mais próximas delas, eu acredito que é uma missão também de trazer esse autocuidado para as mulheres, né? Tem até uma história engraçada de uma paciente que eu gosto de contar, né? Quando eu tenho oportunidade, às vezes eu até compartilho com outras pacientes, que assim, ela tá tratando já tem bastante tempo, né? E a questão dela é SOP, né? Síndrome dos ovários policísticos, que também leva à questão de resistência à insulina. E aí ela tem toda a dificuldade, né, de conseguir manter uma dieta, né, a vida corrida, a vida agitada. E aí quando essa paciente volta, né, que ela vem contar, porque eu fico muito feliz quando uma paciente volta para mim e ela fala assim, olha, foi difícil, eu não consegui fazer o que estava proposto para fazer. Porque eu acho que é justamente ter essa confiança. Eu tentei o máximo que eu pude, eu não consegui, mas eu vou voltar lá, né? Isso é confiança, porque sabe que a gente vai sentar e a gente vai tentar buscar um caminho para levar ela ao objetivo que ela quer. E aí essa paciente, geralmente, né, ela sempre volta, acha que não tem resultado, mas aí quando a gente vai fazer a avaliação, vê que teve. Então, por isso que é importante voltar, mesmo quando a gente acha que não teve resultado. E a gente, nessa conversa, nessa troca, na consulta... E ela falou pra mim, ela falou assim, eu não tô conseguindo seguir, eu não tô muito bem, porque a minha vida é uma correria danada, eu trabalho muito, saio cedo de casa, chego tarde e tal. E aí ela virou pra mim e falou assim, porque a minha correria é tão grande que o meu sonho era comprar um sofá pra minha sala, assim, né, dessa cor, tal tamanho. E esses dias eu me peguei olhando pro sofá, só que eu nunca deitei no sofá. E aí eu falei pra ela, falei assim, mas por que você nunca deitou no sofá?
né? E ela falou para mim, eu nunca deitei no sofá porque eu não tenho tempo de deitar no sofá. E sempre que eu penso em deitar no sofá, eu penso que eu tenho um monte de outras coisas para fazer e que não dá para eu deitar no sofá. E aí eu falei para ela, assim, olha, exercício de casa. Você vai pegar o seu final de semana e você vai deitar no seu sofá. Você vai aproveitar o seu sofá, porque esse sentimento de culpa, né, de que você não pode descansar, é um gatilho para você ter ansiedade, para você consumir doce, para você consumir calorias em excesso. Então, você precisa trabalhar isso. Por mais que seja difícil, sente no seu sofá, desfrute do seu sofá e aproveite seu sofá, né? Então, para você ver como que a mulher tem isso. Eu sei porque eu tenho isso. Né? Às vezes eu estou descansando e eu fico assim, nossa, eu tinha que estar fazendo isso. Tenho aquilo lá para fazer. Mas se a gente não se policia, né? E aí numa consulta, numa troca, a gente acaba conseguindo trocar essas histórias, né? E identificar às vezes o porquê que a pessoa não está conseguindo chegar. É verdade, é verdade. E é o legal que você consegue pegar da sua própria experiência para ajudar outras pessoas. Sim, a gente sempre troca, né? Sempre tem essa troca. E tem várias histórias. Muito bom. É como você falou no início aqui do podcast, né? Que a nutrição sozinha não trata tudo, não mas trata tudo. Sem ela a gente não trata nada. Exatamente. Mas uma coisa que eu percebi, que até essa questão psicológica, para que a nutrição funcione, também tem que estar em dia, né? Porque Exatamente. Se a pessoa também não tiver com o seu psicológico tratado também, buscando ali uma orientação, acaba que ela leva o papel embora para casa da dieta, né, do plano alimentar, mas ela não consegue cumprir por causa de outros problemas também, né? Então, acaba sendo uma equipe multidisciplinar. Exatamente. E, por exemplo, se a gente for pegar um tratamento de obesidade, um emagrecimento, né, que a gente sabe que tem fator comportamental envolvido, é um tratamento multidisciplinar. Você vai precisar de um médico, de um endocrinologista, de um nutricionista, de um psicólogo, em certos casos de um psiquiatra, dependendo da situação. Por quê? Está envolvido o comportamental, o social, né? Porque comida é afeto. A gente senta na mesa para comemorar, para comer, né? Então a pessoa ela tem toda uma vida social envolvida e ela precisa aprender a equilibrar isso tudo. Por isso que as dietas restritivas, elas geram um efeito rebote, né? Que são aquelas pessoas que fazem tudo num prazo curto de tempo para conseguirem o objetivo dela, né? Só que elas não conseguem manter na sua maioria e depois elas voltam à estaca zero ou voltam pior do que estavam no começo e aí gera ansiedade, frustração, compulsão. E aí quando a pessoa vê, ela está envolvida nisso, vai ficando cada vez mais difícil de sair. É verdade, né? É verdade. Você trouxe essas mãozinhas aí, o que elas são, essas mãozinhas? Essas mãozinhas aqui é uma fita, né, que veio numa revista de endocrinologia que eu assino, que é a Abeso, que veio no mês passado falando a respeito do risco de doenças cardiovasculares, tá, né? O quanto a nossa circunferência abdominal, que é a nossa gordura visceral, que é aquela barriguinha de chope, né, que a gente brinca, que a gente fala, está relacionado com o risco de doenças cardiovasculares. Se a gente for falar em risco de doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, pressão arterial, né, as doenças cardiovasculares em geral. E aí a gente tem uma métrica, né, de circunferência abdominal para calcular esse risco. E aí eu trouxe para mostrar, porque eles fizeram bem legal, né, a medida do abraço, né, que é você passar essa fitinha, ó, em volta, né, da sua cintura, pelo seu umbigo, né. Mulheres precisam ter até 88 centímetros de cintura. Se tiverem mais de 88 centímetros de cintura, tem risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, assim, a importância de cuidar dessa circunferência abdominal, né? Tanto através da nutrição, como através de prática de atividade física também. Homem já são 102 centímetros, né? Então, se o homem tá ali, mediu a circunferência da cintura, né, ali pelo umbigo,
tá acima de 102 centímetros de circunferência, risco para doenças cardiovasculares. Então, assim, precisa tratar, precisa procurar o médico, fazer exame, procurar nutricionista para fazer dieta, incluir atividade física na rotina diária, ver como é que tá o perfil lipídico, né, no exame de sangue, né, para começar a tratar, principalmente se já tiver casos também na família de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, porque aí uma coisa vai levando a outra. Sim. Aí essa procura, por exemplo, você já o paciente, né, a pessoa ela já pode ir direto no cardiologista ou teria que passar por um clínico primeiro, para o clínico avaliar e ver se há necessidade de ir no cardiologista, ou se ela, por exemplo, já está mais que 102 no caso do homem, mais que 88 na mulher, ela já pode procurar um cardiologista? Eu já procuraria diretamente um cardiologista, né, que é o especialista aí que vai cuidar dessa saúde cardiovascular, desse perfil lipídico, para estar orientando também. Às vezes pode ter necessidade de medicação, dependendo de cada caso, né? E procurar ajuda nutricional, não pode deixar. Certo, não, perfeito. E nesse sentido, né, a pressão alta, né, a hipertensão, ela praticamente ficou normalizada por muita gente, né? As pessoas hoje, elas lidam com pressão alta, eu não sei se é o meu ciclo de amizade ou se isso é geral, mas elas lidam muito com pressão alta como se fosse uma coisa comum. Não tem como ser 12/8, não. Isso é coisa de criança, é pressão de criança. Adulto não tem como ser 12/8. Você encontra muito desses relatos assim, e se isso está sendo algo muito real, assim, por que as pessoas estão relativizando muito essa questão da hipertensão? Olha, na minha prática clínica, assim, eu nunca cheguei a me encontrar com ninguém, assim, tendo essa questão de achar que tá com pressão de criança, né? Mas realmente, ali 12/8, né, seria o normal de uma pressão arterial. Eu acho que já aumentando um pouquinho, já precisa ter um cuidado, né, a nível de procurar mesmo cuidar da saúde como um todo. Porque muitas das vezes você pode estar ali, às vezes, com uma pressão arterial, dando ali uma aumentada, dando uma elevada, e às vezes você pode não sentir nada, né? Certo. Então não tem como você relativizar isso, por exemplo, assim, é pressão de criança, 14/9 tá tranquilo. Não, precisa se cuidar, né? E aí é todo um cuidado mesmo de procurar monitorar essa pressão arterial e procurar o médico mesmo para estar vendo essa questão direitinho, né? Com relação a essa questão de pressão arterial aí, precisa ter cuidado. Importante. Então, acaba que essa questão de saúde, né, com o dia a dia das pessoas, acabam sendo muito relativizado às vezes, né? Mas é importante a gente ter esses relatos, né? E principalmente, eu não fazia ideia dessa fitinha, essa circunferência. E é importante, né, a gente ter esse cuidado. E né? às vezes, o que acontece? Eu gosto de usar essas medidas no consultório, porque quando o paciente chega para fazer a avaliação nutricional, né, vai passar pela consulta, a gente faz a avaliação nutricional desse paciente, né? Que é pesar esse paciente, ver percentual de gordura, percentual de massa magra, e aí a gente tira as circunferências, né, corporais desse paciente. Então, muitas das vezes, ele pode ter já uma circunferência abdominal elevada, uma gordura visceral ali presente, mas ele pode estar com os exames de sangue, perfil lipídico, ok. Ele pode estar com a pressão arterial, ok. Mas o que a nutrição faz? Opa, vem cá. Né? Você tá com uma circunferência abdominal, vamos botar aí de 105 centímetros, você tem histórico cardiovascular na sua família, seus exames de sangue ainda estão bons, mas já estão muito perto ali do limite máximo de referência, você tem um estilo de vida, excesso de gordura, excesso de carboidrato, né? Não se alimenta bem, baixo consumo de fruta, de vegetais, baixa ingestão de água. Olha para onde você está caminhando. É aí que a nutrição entra como a prevenção. É antes desse paciente desenvolver, tratar para que ele não venha desenvolver. Muito bom, muito bom. E é importantíssimo ficar atento aos sinais. Então, galera, ó, você tá em casa aí, tá, né? As mulheres, homens também,
Já tá vendo que é, né, a barriguinha... Eu tô falando pra mim também aqui, ó, a minha barriguinha aqui saliente aqui, ó. Procura a Lady aí, que com certeza você vai ter pelo menos um direcionamento. Como ela falou, se seus exames de sangue estão ali no nível adequado, pelo menos você vai conseguir ter como posso dizer, uma melhora na sua saúde, né? Exatamente. Você evita um problema maior no futuro, Sim. né? Então, é aquela questão, né? Melhor prevenir do que remediar, né? Saúde sempre, tem Saúde que cuidar. sempre. E Lady, você tem seu atendimento presencial, online, como você falou, mas você também tem um infoproduto, né? Você tem um produto na Hotmart. Fala um pouquinho pra gente o que você desenvolveu, que a pessoa consegue adquirir, o que é esse produto que você tem na internet também. Sim, então eu criei um e-book, porque assim, a nutrição ela é muito individual, né? Mas quando a gente pega uma paciente, né, que o e-book ele é desenvolvido para mulheres, né? No início do processo, a gente pode sim contar com um planejamento alimentar que ele seja mais qualitativo, né? Sim. Que ele seja mais focado na qualidade do que na quantidade, né, de quilocalorias que aquela pessoa vai estar ingerindo. Porque quando a paciente está fazendo tudo errado, está consumindo calorias em excesso, qualquer mudança que ela faz, né, ela já vai ver resultado e já vai ser benéfico para ela. Então, eu criei um e-book ali que é um passo a passo de 21 dias para a pessoa dar início à mudança de estilo de vida dela, né? E ali tem várias dicas, né, de rotina diária, porque às vezes a gente menospreza muito a rotina, mas a importância da rotina, né, até para a gente criar foco, concentração para a gente fazer o que a gente precisa é muito importante. Então, ali tem dicas de rotina diária, como, por exemplo, eu sempre falo com os pacientes, acordou, né, que a gente tem aquela mania de, por exemplo, acordei, já nem botei o pé no chão, já tô penteando o cabelo, já tô escovando o dente, já tô comendo alguma coisa, já tô pegando a roupa, tô saindo 5 minutos, né? Respondendo o WhatsApp. Pego o celular. A importância da rotina diária. O quão importante é, levantou, respirou, pelo menos ali uns 5 segundinhos, calma, se tiver uma janela, se tiver algum momento ali que você possa ter uma conexão com o verde, olhar como está o seu dia, porque isso tudo equilibra o cortisol. O cortisol é aquele hormônio que acorda a gente de manhã, né? Então, ele está mais alto de manhã para ele acordar. Lá para metade do dia, ele precisa baixar para a gente começar a relaxar para poder dormir. Quando você acorda muito agitado, você pode ter um desequilíbrio desse cortisol ao longo do dia. Aí você chega no final da tarde, eu costumo brincar, né? Você chega no final da tarde todo estriquinado e não sabe por quê. Mas porque você não teve uma manhã calma, porque você não equilibrou esse cortisol na parte da manhã. Os próprios chás, eu adoro usar chá na minha prática clínica, porque ele ajuda justamente isso, né? A trazer aquele hormônio do relaxamento, aquele hormônio do bem-estar, para você se sentir melhor, para você passar o dia melhor. Depois um chazinho mais calmante à tarde e à noite, para você dormir, relaxar. Então, lá nesse e-book tem todas essas ideias de chás, de rotina diária, e tem um cardápio para 21 dias. Tem 3 cardápios lá. Cada semana a pessoa vai fazer um cardápio diferente. E o objetivo dele é emagrecimento, né? E desinflamação. É preparar o organismo para depois, efetivamente, aí começar um processo aí mais individualizado para alcançar aí os objetivos a nível de emagrecimento ou de tratamento de alguma questão. Ah, legal demais, legal. É bem interessante. Legal. Vou pedir para o pessoal colocar aqui embaixo aqui um QR Code também, para o pessoal que quer adquirir, ficou curioso, só escanear aí o QR Code que o pessoal vai colocar na edição também, que você pode... Tá na Hotmart, né? Tá na Hotmart. Então, você vai direto para a página da Hotmart e pode adquirir. Também vai estar na descrição aqui do episódio também. Só você clicar no link também que vai estar na descrição. E pode adquirir o seu e-book, né? Muito legal. É focado para mulher, então. É, o e-book é para mulher. Tá. Por que não funcionaria para homem? Agora eu fiquei curioso. Por que não, qual é a diferença nesse sentido, assim, do que funciona para mulher e o que não funciona para o homem? Eu acho que não é nem essa questão, né? Eu acho que ele tá mais focado ali para a mulher, porque foi pensado na saúde da mulher, então ali
tem um ciclo das sementes que eu gosto de trabalhar com as pacientes, que é um ciclo de farinhas, né? Que você ajuda nessa questão da regulação hormonal. A mulher, ela tem essa fase, né? Sim. Menstrual, de oscilações hormonais nesse período. E tem um ciclo que a gente faz com farinha, que entra a farinha de abóbora, a semente de girassol, a semente de gergelim, né? Elas entram ali, e a de linhaça. Elas entram ali justamente no período adequado, né? Para cada fase, para a mulher conseguir ajudar essa questão dessa regulação hormonal. Lógico que é uma coisa natural, então a gente precisa ter constância na utilização dessas farinhas. Certo. Mas é muito interessante. E no e-book tem todo o passo a passo para a utilização desse ciclo das sementes aí, dessas farinhas na alimentação. Que Por isso legal. que está mais voltado aí para a mulher. Entendi, muito legal. E para o pessoal, em geral, conseguir ter uma consulta com você, como que faz? Então, lá no Instagram, né, tem o link lá na bio, que clicou lá no link já joga direto para o WhatsApp para marcação de consulta, né? Aí atendimento presencial aqui em Bom Jardim, né? Em Nova Friburgo e online também. Aí quando o atendimento é online, às vezes a pessoa pode pensar assim, mas é a minha avaliação, né? Porque eu não vou poder pesar, como é que vai ficar? E aí eu tenho um e-book também que eu envio para o paciente, que eu ensino a fazer todas as medidas e aí a gente faz um acompanhamento por foto, né? Aí eu mostro todo o passo a passo também para tirar as fotos, para fazer a medida e para pesar, para a gente conseguindo acompanhar também essa evolução através da consulta online também. Legal, legal demais. Então, é só acessar o Instagram. Qual é o arroba? @Leide, com Y no final, Ribeiro Nutri. Muito legal. Vou estar aqui também na descrição do episódio, só você clicar lá e conferir o Instagram dela. Tem também várias dicas também, né? O Instagram bem completo também. Você consegue acompanhar lá o conteúdo que ela está sempre postando. E é muito importante a gente cuidar da nossa saúde. Como a gente está falando desde o início do nosso podcast aqui, da nossa conversa, a importância desse autocuidado, a importância de você ter um tempo para você parar, olhar para você, ver o que você precisa melhorar, precisa cuidar, a importância de se exercitar, a importância de cuidar da alimentação, de comer direito também, né? De saber mastigar também é importante, né? Exatamente, fundamental. Né? A boa mastigação, a gente vai ter um tempo maior de sinalização dessa fome, dessa saciedade. Se você come muito rápido, mastiga muito rápido o alimento, né? Você demora a enviar essa sensação, esse estímulo de saciedade, né? Então, você vai comendo, né? Enquanto você não tem esse estímulo liberado. E quanto mais devagar você come, você vai liberando o estímulo e menos quantidade você come. Então, a mastigação, tanto para essa questão, quanto para o processo digestivo também é fundamental. Às vezes, a pessoa se alimenta, nossa, eu tô me sentindo mal, tô sentindo que não digeriu a comida direito, mas não mastigou também o suficiente, né? Tem um mínimo ali de mordidas que você tem que dar de mastigação? Porque eu já falei assim, acho que tem que... Eu já vi em algum lugar, né? 30 e poucas, né? Eu já vi alguma Eu já vi um negócio assim. desse. Existe isso? Assim, eu nunca li nada em artigo falando a respeito de mínimo, né? De quantidade de mastigação. Mas até você triturar o alimento, né? Até você não ter ali o alimento totalmente inteiro, né? Até você conseguir triturar bastante aquele alimento. Muito bom. É isso, galera. Muito legal. Gostou do podcast? Sim, adorei. Passou rápido, né? Passou rápido. Poxa, muito legal. Obrigado por você ter vindo aqui no nosso podcast. Você é realmente uma pessoa muito simpática, sabe? Obrigada. Gostei muito de conhecer você. Já tem um tempinho já que a gente se conhece, né? E hoje tendo essa oportunidade maior de poder falar sobre nutrição, que é um assunto, como eu falei aqui no início, que a gente gosta muito
muito de poder Sim. falar e conversar. E sempre tem coisas novas pra gente aprender, né? Eu acho que no campo que você trabalha, você vive estudando, né? Porque sempre tem novidades. Sempre tem novidade. A gente sempre tem que estar se atualizando. Igual, se a gente for falar em obesidade, você vai saber que agora está em alta aí essa questão das canetinhas emagrecedoras. Você já ouviu falar? Já. Né? Que é um medicamento que surgiu para o tratamento do diabetes, né? E as pessoas estão usando para emagrecimento, os médicos estão utilizando também, porque ele trabalha muito bem essa questão da saciedade, né? E às vezes as pacientes me perguntam, você é a favor, você não é? E eu sou totalmente a favor, desde que seja bem orientado, né? Desde que seja bem conduzido, né? Por um médico, por um profissional habilitado para fazer isso. E é o que eu sempre falo, né? Que às vezes eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso. Elas iniciam esse tratamento com medicamento para ajudar no processo de emagrecimento, só que elas vão lá e excluem o nutricionista da vida delas, né? E o grande erro está aí. Porque além de ser uma medicação muito cara, né, que a pessoa não vai conseguir manter por muito tempo, ela vai precisar aprender a viver sem essa medicação depois, né? E a estratégia nutricional dentro desse período é totalmente importante. Porque no período de uso do medicamento, a pessoa tem uma sensação de saciedade muito grande. Então, ela pode emagrecer, mas ela pode perder massa muscular, massa livre de gordura, que não é um emagrecimento saudável. Então, ela precisa de uma estratégia nutricional para garantir um aporte de proteína ideal para que ela emagreça, segurando o máximo que ela conseguir dessa massa magra, que esse é um emagrecimento saudável. E depois, quando ela passar do processo de uso desse medicamento, ela vai precisar de uma estratégia nutricional que garanta um aporte de fibra e de alimentos necessários para ela continuar mantendo essa saciedade e conseguir manter o resultado que ela teve durante o uso do medicamento. Então, o tratamento, né? Eu sempre falo, a prescrição do remédio é do médico, mas o manejamento é nutricional. É verdade. E entra naquela questão que eu falei, né? De estar sempre se aperfeiçoando e sempre estudando. Porque esse negócio aí da canetinha, até pouco tempo atrás ninguém falava disso, né? E agora já está tendo até contrabando, né? Da canetinha. Meu amigo. Tem que ter cuidado, né? Porque Exatamente. é complicado. Essa canetinha, ela funciona o quê? Ela aplica direto na barriga igual a insulina ou não? Como que é Sim. É igual a insulina? É aplicado. Entendi. Né? Aí tem toda a dosagem lá direitinho, né? E o médico que faz a prescrição. Certo. Então, o contrabando é quando a pessoa compra sem a prescrição, né? Sim. Ela vai lá, ela dá um jeitinho de adquirir esses dias passou por no conta. Fantástico, né? A questão do contrabando. É um perigo, né? Essas questões que envolvem Sim. saúde, assim, o pessoal tomar medicação, a moda vai-se embora, né? Da cabeça dela. Sim, e porque quando falou em emagrecimento, né? E uma coisa que promete um emagrecimento muito rápido, as pessoas se interessam muito, né? E aí entra a questão da máfia mesmo de ser lucrativo, né? Sim. E aí começam todos esses problemas. Infelizmente. Mas é isso, galera. Episódio sensacional aí que a gente teve hoje. Muita informação, muita coisa legal. Episódio que vale a pena você voltar e assistir tudo de novo, porque a gente falou sobre muitas coisas legais, muito importantes, que é para qualidade de vida. Então, como eu falei aqui, você que precisa de um acompanhamento nutricional, uma ajuda aí para ter um upgrade na sua saúde também, você fazer a sua saúde em dia mesmo, né, Thalia? Da gente ter uma qualidade de vida e não somente sobreviver, mas ter uma vida com qualidade, uma vida que a gente vai poder aproveitar ali cada detalhe. E é o que a gente está falando desde quando a gente começou, não é uma proposta de milagre, nada acontece do dia para a noite, é disciplina, é cuidado, é você ter uma mudança realmente de hábitos, e tudo isso passa por você querer, tem que querer. E aí, se você já se sente cansado, mais ou menos, tá para lá, para cá, é necessário a gente ter a ajuda de profissionais. Sozinho, infelizmente, acho muito difícil a gente conseguir, e aí a gente precisa de profissionais para poder colocar a gente ali num caminho e falar assim, vamos seguir aqui com base científica, com estudo e com experiência também, né? Então, por isso, entre em contato aí também com a Lady aí, que com certeza vai poder
te ajudar. Thalia, obrigado, tá? A operação aí do nosso Noar Podcast. E na semana que vem a gente tem podcast terça e quinta-feira. Na terça-feira a gente vai ter a Analice Barroso, ela é escritora e também está estudando lá nos Estados Unidos, no CFNAI, né, o Instituto de Cristo para as Nações. A Analice já teve 2 vezes aqui no nosso podcast, vai ser a terceira vez que ela vem aqui e vai falar aí sobre a sua experiência morando nos Estados Unidos, estudando nos Estados Unidos e a sua missão também como escritora. Podcast muito legal, na próxima terça-feira, às 8 horas da noite. E na quinta-feira que vem a gente também vai receber empreendedores aqui da nossa cidade, da Gold Clean Higienizações. Eles trabalham com higienização aí de colchão, de estofado, e a gente vai trocar uma ideia sobre a importância da gente ter o nosso estofado também limpo, né? Tem que ter uma limpeza aí constante para evitar a procriação de ácaro, bactéria e por aí vai, né? Eu tô falando aqui do meu achismo. A gente vai ter os especialistas aqui que vão poder dizer com eficácia e eficiência como que é esse trabalho. Então, quinta-feira que vem, episódio 8 horas da noite. Tudo isso sendo divulgado no nosso Instagram. Só você acompanhar lá, @noarpodcast. Gente, um beijo no coração. Leide, fica à vontade aí para dar um abraço, beijo para quem você quiser também aí. Fica à vontade. Bom, gente, foi um prazer muito grande. Obrigada, tá, Thiago, pela receptividade. Obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui, compartilhar com vocês sobre nutrição. Foi muito bom. Muito obrigada. Tamo junto. Até a próxima, galera. Valeu. Tchau, tchau.